Bom dia, hoje são 2 de outubro de 2017, segunda-feira, Fortaleza, Ceará, Brasil. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Este, o 31º vídeo, 31, da série intitulada Teólogo Norman Geisler e Verdades Bíblicas. Estou aqui fazendo uma pequena série sobre o livro que aqui está. Enciclopédia Manual Popular de Dúvidas, Enigmas e Contradições da Bíblia. Este livro aqui foi escrito por 2 autores, Norman Geisler e Thomas Rowe. Norman Geisler é doutor em teologia e mestre em filosofia. O Thomas Rowe é mestre em estudos bíblicos. Os 2 são norte-americanos e cristãos fundamentalistas. Cristãos fundamentalistas são aqueles que interpretam a Bíblia ao pé da letra, literalmente. Por exemplo, cristão fundamentalista é aquele que, diante de lendas bíblicas, eles passam a fazer comentários como se fossem fatos reais. Daí os absurdos contidos em livros de cristãos fundamentalistas. E no caso aqui, evangélicos, não é isso? Os cristãos evangélicos e protestantes são extremamente fundamentalistas, não é? Muito bem. Então vamos a mais aqui uma passagem no livro de Norman Geisler. Muito bem. Então vamos ao quadro, por favor. Muito bem. O quadro está aqui. O título do vídeo hoje é Deus matou o filho de Davi? Muito bem. A primeira coisa, a que Deus me refiro? Ao Deus hebreu, não é isso? O Deus do povo hebreu, criado pelo povo hebreu. E Davi, temos aqui o lendário rei Davi, não é isso? Que está aí nas escrituras hebraicas. Então a pergunta é, de acordo com a Bíblia, o Deus hebreu matou realmente o filho de Davi? Claro que sim, não é? Na lenda bíblica, sim. Agora veja o problema que dá em relação aos cristãos fundamentalistas, né? Eles levam essa lenda aqui de que Deus matou uma criança inocente pelo que seu pai fez. Os cristãos fundamentalistas pegam essa lenda aqui ao pé da letra e aí, ao explicar o teor da lenda, eles aqui cometem verdadeiros absurdos. E é o que faz o Norman Geisler aqui. Então, na página 180 do livro que aí está, o Norman Geisler, diante do que está em 2 Samuel, capítulo 12, versículos 15 a 23, naquela lenda ali em que o Deus hebreu matou o filho de Davi, uma criança ali, um rapaz inocente, em razão do que seu pai fez. Uma profunda injustiça do mundo antigo e que está na Bíblia. Não há como você aqui tentar pegar essa lenda e transformá-la num fato real, sem cair no absurdo. Então vejamos aqui. Está assim no livro de Norman Geisler. 2 Samuel, capítulo 12, versículos 15 a 23. Diz assim: como poderia um Deus amoroso tomar a vida do filho de Davi por causa do pecado deste? Eis aí a pergunta, não é? Muito bem. Problema
E aí escreve o Norman Geisler: em decorrência do pecado de Davi com Batseba, a vida da criança que ela quem? Batseba. A vida da criança que ela gerou de Davi foi tomada. De acordo com 2 Samuel, capítulo 12, versículo 15, foi o Senhor, isto é, o Deus hebreu, o Deus de Davi, foi o Senhor que a feriu. Feriu quem? Feriu a pobre criança inocente, filha de Davi e de Batseba. Então, foi o Senhor que a feriu com uma enfermidade, de forma que veio ela quem? A criança, né? A morrer. Aí vem a pergunta: como um Deus amoroso poderia então cometer tal ato? Eis aqui a pergunta, não é? Se o Deus da Bíblia, o Deus de Norman Geisler, se o Deus dos cristãos é um Deus de amor, como então matar uma criança, um rapaz inocente, matar o filho de Davi, em consequência do que Davi cometeu? Um absurdo, não é? É uma injustiça gritante do mundo antigo, que hoje nós não temos, por exemplo, em nossas leis aqui no Brasil. Então, qual é a resposta para essa loucura aqui da lenda de Davi aí, em que o Deus matou seu filho? Qual é aqui, então, a explicação? Aí diz aí o Norman Geisler. E você, mais uma vez, vai morrer de rir diante da leitura que vou fazer aqui. Tudo isso, gente, é o Norman Geisler que escreve em seu livro, na página 180. Ele escreve assim, veja que loucura: tirar a vida daquela criança, ou seja, tirar a vida do filho de Davi, não foi um juízo sobre ela, sobre a criança, mas sobre Davi. Que loucura, não é? Vou explicar isso mais com cuidado no próximo quadro. A palavra de Deus assegura-nos que a morte não é o fim. Esta passagem, em particular, indica que aquele filho de Davi foi levado ao céu pela sua morte. Que loucura, gente! Com isso, a criança provavelmente foi poupada de uma vida de tristezas e de problemas por ser bastarda, nascida de um relacionamento ilícito de Davi com Batseba. Que loucura, gente! A fé de Davi num Deus todo amoroso é ilustrada claramente nos versículos 22 e 23. Enquanto a criança estava viva, Davi jejuou e chorou na esperança de que Deus graciosamente permitisse que ela vivesse. Que loucura, gente! Entretanto, quando a criança morreu, Davi confiou na bondade de Deus para levá-la ao céu. Que loucura, gente! Vou explicar isso aqui agora em outro quadro. Mas antes, vamos aqui a uma explicação primeiro sobre o caso Davi com Batseba. Vamos lá. Gente, Deus algum existe, Deus algum matou filho de Davi. Isso é lenda. Daí o problema do Norman Geisler, dos cristãos fundamentalistas. Eles pegam lendas da Bíblia e tentam dar um ar de realidade a essas lendas. Daí os absurdos em suas explicações. Deus algum vai vingar o pecado, entre aspas, de um pai em seu filho. Isso é uma ignorância do mundo antigo. No mundo antigo, a noção de justiça era imperfeita. E isso foi evoluindo até chegar aos dias de hoje. Então,
É comum na Bíblia o Deus hebreu, nas lendas bíblicas, o Deus hebreu vingar os pecados do pai nos filhos, o que é uma profunda injustiça. E é o caso aqui dessa lenda de Davi com Batseba e o filho adulterino. Isso aqui é de uma ignorância sem fim. Não há como explicar isso, no sentido de dar um ar de amor a isso. É uma loucura alguém punir filhos em face do comportamento de seus pais. E essa loucura está aqui na lenda de Davi. Portanto, aqui vamos pegar aqui mais uns trechos do que escreveu Norman Geisler e mostrando aí os absurdos. Vamos agora. Muito bem. O Norman Geisler diz assim: tirar a vida daquela criança, isto é, tirar a vida do filho de Davi, não foi um juízo sobre ela, sobre a criança, mas sobre Davi. Veja que loucura. O Norman Geisler está dizendo aqui que aquela punição, a morte endereçada ao filho de Davi, não foi uma punição contra a criança propriamente dita, mas contra o pai, o Davi. Veja que loucura, gente. Que loucura. Muito bem. O que é o caso aqui? Temos o Davi, aqui está o Davi, e aqui a Batseba. Muito bem? Batseba era casada. Ela era propriedade de outro homem chamado Urias. O rei Davi, o lendário rei Davi, fez sexo com uma mulher casada. Logo, cometeu o crime de adultério. O Davi e também Batseba. De acordo com as leis hebraicas dessa época, o homem que fosse pego em adultério e a mulher que fosse pega em adultério, ambos, os dois aqui, os dois, seriam executados, seriam aqui condenados à morte, e morte por apedrejamento. Muito bem. E o que diz a narração bíblica? O rei Davi foi apedrejado e morto? Claro que não. A Batseba foi apedrejada e morta? Claro que não. Ora, o Davi era rei, e os reis, naquela época, estavam acima de qualquer lei. Entendeu? Então, o Davi não foi punido por ter cometido adultério. Batseba não foi punida por ter cometido adultério. E quem foi punido aí? O Deus hebreu, em vez de punir Davi, em vez de punir Batseba, o Deus da Bíblia, o Deus hebreu, foi punir justamente o filho. Foi punir, veja aqui, aquele rapaz, foi punir aquele rapaz fruto de um adultério. Este rapaz aqui, o filho de Davi e de Batseba, este aqui, coitado, é que foi punido pelo Deus hebreu. Isso é claro na lenda bíblica. E o Norman Geisler vem aqui dizer que tirar a vida daquela criança não foi um juízo sobre a criança. Ou seja, não foi uma punição de Deus para aquela criança, mas foi uma punição de Deus sobre o rei Davi. Só que quem pagou o pato aqui foi a pobre criança. Veja que loucura, gente, isso aqui. Entendeu? Bem simples. O filho adulterino é que foi punido em vez de seu pai, Davi, em vez de sua mãe, Batseba.
Muito bem. E veja como os cristãos fundamentalistas, como eles interpretam a Bíblia ao pé da letra, diante de uma lenda, de um relato bobo desse, eles tentam dar racionalidade. Daí eles cometem verdadeiros absurdos que levam as pessoas ao erro e ao riso. Na página 147, já mostrei isso aqui em outro vídeo, não é? O Norman Geisler escreve o que está aqui, naquele caso da família de Acã, que também os filhos de Acã, também aqui, foram mortos em decorrência de um ato praticado por seu pai, uma profunda injustiça. Então aqui o Norman Geisler escreve o que está aqui. Veja aí, ele escreve isto na página 147. A terceira observação feita é que apedrejar toda a família de Acã por esse crime, o crime de furto, não é? Seria uma clara violação da lei do Antigo Testamento, que diz enfaticamente que o filho não levará a iniquidade do pai. O Norman Geisler, o que ele escreve aqui, é outro absurdo, como já mostrei em vídeo aí. Ele diz que no Antigo Testamento, antigo não existe, para os judeus, o Antigo Testamento é tão atualizado quanto o Novo Testamento para os cristãos. Então, diz o Norman Geisler aqui que as leis que estão no Antigo Testamento, elas, de forma enfática, com ênfase, elas dizem que o filho jamais levará a iniquidade do pai. Ora, o que o Norman Geisler escreve aqui, esse absurdo, veja bem, o que ele escreve aqui, ele aqui, mostra o contrário, na página aqui que estamos vendo agora, não é? Ele diz aqui, ora, que o juízo de Deus, a punição de Deus sobre a criança de Davi, não foi em relação à criança, mas sobre Davi, sobre o pai. Ora, veja que loucura. Aqui é mais um exemplo de que a punição, aqui no caso a pena de morte aqui, a punição recaiu sobre o filho, veja aqui, sobre o filho, e é o filho aqui que está levando a iniquidade do pai, do Davi. O Davi cometeu o pecado, entre aspas, e quem pagou aqui a punição relativa ao pecado cometido por Davi não foi o Davi, e sim foi o filho dele. Então isso aqui mostra que o filho, ao longo de toda a narrativa bíblica, o filho leva a iniquidade do pai. O filho é que sofre as ações do Deus hebreu, é que sofre os castigos em vez do pai, que é o verdadeiro aí pecador. Então você vê aqui que o Norman Geisler diz que o filho não levará a iniquidade do pai. E aqui temos o filho de Davi levando a iniquidade de seu pai Davi. Gente, cristãos fundamentalistas, é o que eu digo, né? Ao tentarem aí tratar lendas bíblicas como se fosse um fato real, eles aí escrevem os verdadeiros absurdos, né? Como estamos vendo aí. Vamos pegar agora outro trecho do Norman Geisler aí na página em análise. Vamos lá. Veja aqui mais dois absurdos do Norman Geisler. Ele escreve assim também. Essa passagem, aquela passagem, né? De 2 Samuel, capítulo 12, versículo 15, em que na lenda bíblica o Deus hebreu, em vez de punir Davi pelo crime de adultério, a punição, a pena de morte, recai sobre o pobre filho de Davi, criança inocente. Então diz aí o Norman Geisler. Essa passagem, em particular, indica que aquele filho de Davi foi levado ao céu
pela sua morte. Veja que absurdo, gente. Isso aqui é caso de internação em clínica psiquiátrica, que o filho de Davi foi levado ao céu pela sua morte. Uma morte profundamente injusta, em que o Deus hebreu castiga um ser inocente pelo que seu pai, o verdadeiro criminoso, o verdadeiro pecador, fez. Com isso, diz o Norman Geisler, com isso a criança, o filho de Davi, inocente, com isso a criança provavelmente foi poupada de uma vida de tristezas e de problemas por ser bastarda, nascida de um relacionamento ilícito de Davi com Batseba. Veja que loucura, gente. Veja que loucura. O Norman Geisler está dizendo aqui que aquela criança, aquele filho de Davi com Batseba, aquele filho produto de um adultério, esse filho, ele foi morto pelo Deus hebreu, porque se continuasse vivo, ele iria sofrer ali uma vida de tristezas e de problemas, porque ele foi fruto de um ilícito, de um adultério. Veja que loucura. Então Norman Geisler está dizendo aqui que Deus fez bem em matar o filho de Davi para punir Davi, uma loucura, e que Deus fez bem porque o filho de Davi iria sofrer muito diante ali de seus coleguinhas no futuro, porque ele era filho de uma relação ilícita. Veja que loucura. O Norman Geisler, do jeito que ele escreve aqui, de acordo com o seu pensamento torto e um pensamento macabro, é a mesma coisa que ele pode dizer aqui, diante de crianças aqui oriundas de estupros. O Norman Geisler diz que crianças adulterinas, ou seja, seres humanos oriundos de adultérios, como ele explicou aqui no caso do filho de Davi, que crianças adulterinas devem ser mortas para que não venham a sofrer humilhações durante a vida adulta. Veja que loucura! Com mais razão ainda, já que as crianças adulterinas, que é o caso aqui na lenda bíblica do filho de Davi com Batseba, se a criança adulterina deve morrer para que no futuro não venha sofrer humilhações, com mais razão ainda, nessa loucura do Norman Geisler, as crianças oriundas de estupros. Estupros, obviamente, são crimes muito mais graves que o adultério. E o adultério hoje no Brasil, o adultério nem crime mais é. O estupro é um crime terrível contra as mulheres. Então, se as crianças adulterinas, na cabeça do Norman Geisler, devem ser mortas para que não venham a sofrer humilhações durante a vida adulta, com mais razão ainda, as crianças oriundas de estupros também devem morrer, para que não sofram humilhações durante a vida adulta. Ora, uma criança, fruto de um estupro, aqui sim é terrível. A criança, se a mãe aqui não pratica o aborto, a criança oriunda de um estupro, ela vai nascer e no futuro ela sofrerá humilhações, porque sua mãe dirá que foi estuprada por um homem qualquer e que aquele monstro, aquele estuprador, é o pai dessa criança. E essa criança, com certeza, terá problemas psicológicos, porque é filha, é filho de um estuprador. Ora, crianças adulterinas não devem ser mortas, como também crianças oriundas de estupros não devem ser mortas, correto? Isso aqui é uma loucura, gente, uma loucura sem fim. Matar uma criança
só porque foi fruto de um adultério, ou matar uma criança só porque é oriunda de um estupro, matar simplesmente para evitar que essa criança no futuro não sofra decepções, não sofra humilhações. Isso aqui, gente, é loucura total. Veja aqui, para terminar o vídeo, outra passagem do Norman Geisler. Diz ele: enquanto a criança, isto é, o filho de Davi, enquanto a criança estava viva, Davi, o pai, o real criminoso que praticou o crime de adultério e que deveria ser punido por isso, não foi, punido aqui foi seu pobre filho, coitado. Diz aqui o Norman Geisler que Davi jejuou e chorou na esperança de que Deus graciosamente permitisse que ela vivesse, a criança. Então veja aqui, o Norman Geisler está dizendo que quando o filho de Davi estava vivo e começou a adoecer por causa do Deus hebreu, diz aqui que o Davi jejuou e chorou muito na esperança de que Deus desistisse de matar seu filho. Davi aqui jejuou, Davi orou, Davi chorou, pedindo a Deus para não matar seu filho, fruto de um adultério. E o Deus aqui não deu ouvidos ao Davi, terminou matando o filho de Davi, punindo o pai na pessoa do filho, uma verdadeira aberração do mundo antigo que está na própria Bíblia cristã. Gente, é impossível tentar trazer para o racional as irracionalidades bíblicas. Isso aqui é para levar as pessoas ao riso e também para fazer com que as pessoas fiquem revoltadas com tamanhas barbaridades que não são vistas por quem acredita que a Bíblia é a palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo. Tudo isso faz parte da ilusão humana. Vamos agora ao final do vídeo. Muito bem, chegamos ao fim do vídeo, chegamos ao final. Para terminar o vídeo, terminá-lo aí com uma sentença de primeira qualidade, vou aqui mostrar mais uma vez o comentário do Kenneth Litaif sobre o livro aqui de Norman Geisler. Ouça aí o comentário de Kenneth Litaif com imagens de Fortaleza, capital do Ceará. Muito obrigado. Norman Geisler, Kenneth Litaif. Norman Geisler, teólogo fundamentalista cristão, é somente mais um espertalhão fazendo contorcionismo para dar velocidade à crença dos fiéis religiosos, pois no fundo ele sabe que essa ideia é inverossímil e fictícia. Ao fazer isso, mantém escravos os analfabetos de conhecimento, induz a família religiosa a propagar uma mentira travestida de verdade e infere poder inquestionável aos pastores de sua igreja. Os interesses privados sobrepujam o coletivo, gerando ganância devoradora de escrúpulos e mazelas sociais. Em suma, o poder e o dinheiro estão visceralmente entrelaçados.